E aí, povo de Deus, tudo bem com vocês? Obviamente vocês já me conhecem, sabem que eu sou o Ivo. E como eu havia comentado ontem no grupo, eu quero trazer para vocês uma conversa, um bate-papo, uma meditação nesse dia. E como eu havia conversado com o pastor Elcio, nós tivemos a ideia ele sugeriu a ideia de nós meditarmos, estimularmos e redescobrirmos nesses momentos, ou nesse instante que a gente está passando, como a gente pode usar a nossa herança reformada, como o nosso breve catecismo, para auxiliar no nosso culto doméstico. E eu acredito, irmãos, que é muito importante nesses instantes nós usarmos o recurso da nossa memória para nós estarmos nos lembrando do Evangelho de Cristo Jesus. Porque no meio da nossa correria, no ruído da nossa época, no excesso de informação ou redes sociais, atribuições, a loucura, a correria do dia a dia, a gente acaba se esquecendo das coisas que são mais importantes. E eu acho que é um exercício muito rico, muito proveitoso, a gente trazer a memória, sabe, bem na pegada lá de Eclesiastes, né? Lamentações de Jeremias, né? Quero trazer a memória o que pode nos dar, quero trazer a memória o que pode nos dar esperança. As misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. Eu gosto dessa ideia de nós trazermos a memória. Então, a fé precisa ser objetiva, precisa ser pensada e precisa ser consciente. E nós o tempo inteiro precisamos nos lembrar disso. E eu acredito que pensar nisso é lembrar da nossa identidade, de quem nós somos em Cristo Jesus. Discípulos, filhos de Deus, pescadores de homem, que temos uma missão muito específica aqui na Terra. E como um recurso que eu acho muito interessante para a gente, o nosso breve catecismo, lembrando que foi escrito no século 17, né, entre 1643 a 1649, na Assembleia de Westminster, lá em Londres, uma assembleia de cerca de 150 teólogos e pastores convocados pelo parlamento, e eles produziram esse breve catecismo, que é uma sistematização da fé. Então, assim, o que um reformado, um presbiteriano acredita? O que ele confessa ser a verdade de Deus para a nossa vida? Cara, você pega esses documentos que foram produzidos nesse tempo. No nosso caso, que nós vamos ver hoje, o breve catecismo de Westminster, a pergunta de número 7. Que são os decretos de Deus? A resposta é: os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. E eu separei dois textos interessantes que reafirmam essa ideia, de onde o catecismo tirou isso, né? Romanos, o primeiro deles é Romanos capítulo 11, versículo 36, que diz: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quando a gente pensa na história da humanidade, na história de Cristo, e pessoalmente na história da nossa vida, ou da nossa nação, nós não podemos nos esquecer que Deus está fazendo tudo para a sua glória. Que Deus comanda tudo para a sua glória. Quando eu pergunto, o que são os decretos de Deus? A gente foi pensar, mas o que é decreto? É muito interessante a gente pensar em decreto. Atualmente a gente está lidando com muito decreto, né? Decreto municipal, estadual, federal. O dicionário diz que decreto é uma ordem, uma decisão ou uma determinação legal emitida por uma autoridade superior, pelo chefe de Estado, por uma instituição civil ou militar, laica ou religiosa. Então, pensando nessa definição, e se a gente aplicá-la a Deus, significa uma determinação de Deus. Mas para a vida de quem? Para toda a existência e para toda a realidade. E o que isso fala sobre Deus? Mostra como Deus é bondoso, soberano e como Ele está acima de todas as coisas. E que o centro da história não somos nós mesmos, embora para Deus seja importante as nossas questões, os nossos dilemas, o nosso sofrimento, Ele amorosamente se preocupa com isso, mas tudo diz respeito a Deus. Um outro texto que a gente pode separar também, que é Efésios 3, 10 a 11, diz o seguinte: para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais,
segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo, nosso Senhor. Esse eterno, versículo 11, esse eterno propósito significa a vontade de Deus antes da fundação do mundo e que ele tem executado na criação e na providência, como inclusive até a própria pergunta de número 8 do Catecismo fala disso. E a pergunta que eu quero externar para nós nesse momento é o seguinte: o que isso ensina sobre Deus e o que isso ensina sobre nós? Como eu falei antes, ensina sobre o amor bondoso, sabedoria, a soberania e a maneira como Deus cuida, governa e rege todas as coisas, e fala sobre como nós devemos depender de algo que está acima de nós. Quando a gente pensa no momento, inclusive, de estabilidade política, econômica e todas as coisas que podem trazer algum tipo de medo ou de ansiedade, nós precisamos pensar, em primeira instância, onde está Deus nessa história? Como Deus vai nos direcionar? Ou o que a gente precisa? Para onde que a gente olha? Para onde que a gente olha? E de quem a gente depende? Então, em certo sentido, nós temos sim as nossas responsabilidades, ideias, assim como atitudes, têm consequências, mas nada foge desse controle soberano. E quando a gente lembra da comissão, da grande comissão de Cristo Jesus, cara, isso é muito interessante, porque Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Inclusive, Cristo está conosco agora. E é interessante pensar que esse conforto, esse consolo, essa presença de Cristo na nossa vida é uma passagem que está no mesmo lugar onde fala da nossa missão. Então, como igreja, é muito interessante que a gente pense e repense qual é a nossa missão aqui nessa terra e como nós podemos aproveitar todos os momentos para testemunhar de Cristo. Como é que eu vou ser sal? Como é que eu posso ser luz? E como é que eu posso falar e viver de um propósito eterno nesses dias? Eu acredito que esses são são meditações, são fomentações ou instigações que essa pergunta do catecismo e esses textos da palavra de Deus trazem para o nosso coração. Por isso, é importante que nós aproveitemos uma recomendação, um conselho, para restaurar talvez o nosso culto familiar, a nossa meditação em família, em casa, utilizando esse documento, utilizando esse recurso como o nosso direcional, não apenas teórico, mas devocional, para a gente refletir com coesão, sempre tendo Deus como referência, né? Se a gente crê que a palavra de Deus, de fato, é a nossa única regra de fé e prática. Então, essa é a nossa meditação de hoje. Eu espero que Deus abençoe, fale ao seu coração. Lembre de se reunir com a sua família, orar antes e depois de cada um desses momentos e que Deus nos abençoe na nossa caminhada em todos os instantes. Um abração e fique na paz com Deus feliz.